Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Jornalista Sérgio Tavares põe a boca no mundo e denuncia a Polícia Federal. O abuso de autoridade e a agressão à liberdade de expressão cometidas pela Polícia Federal Brasileira contra o jornalista português Sérgio Tavares estão sendo delatados por ele e certamente vão repercutir mundialmente. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, o jornalista diz que a Polícia Federal mentiu deliberadamente no comunicado emitido relacionado com a sua detenção. No documento mencionado, a PF diz que tudo o que aconteceu com o jornalista foi um procedimento padrão para verificar a questão do visto de permanência no Brasil. É mentira. Ele prova e desmoraliza a PF para o mundo. Sou um repórter independente do canal Sérgio Tavares e venho denunciar ao mundo que a Polícia Federal Brasileira mentiu deliberadamente no comunicado que emitiu relacionado com a minha detenção ilegal e com o interrogatório sobre crimes de opinião política de que eu fui alvo. É que esse comunicado da Polícia Federal refere, e cito, que tudo foi um procedimento padrão para verificar se eu tinha visto de trabalho, desculpando-se assim por terem levado um cidadão europeu para uma delegacia, apreender-lhe o passaporte, interrogá-lo sobre questões políticas e retê-lo várias horas sem comer e sem poder sair. Ora, acontece que essa justificação da Polícia Federal é falsa, pois durante o meu interrogatório em nenhuma situação foi referida à questão do visto. Tudo o que me foi feito foram questões sobre política. 8 de janeiro, ditadura do judiciário, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, etc. Eu tenho aqui a prova documental dessa mentira para esconder essa perseguição política de que fui alvo. Este é o inquérito assinado pelo delegado da Polícia Federal que prova que não fui interrogado por causa do visto, mas sim para me tentarem prender por crimes de opinião. Um cidadão europeu. Aqui está o documento na íntegra e, repito, em nenhuma situação fui questionado sobre o visto de trabalho. Fui sim questionado sobre todos os meus passos, todas as minhas opiniões sobre a situação política no Brasil e isto não é um padrão, um procedimento padrão. E o relatório prova tudo o que digo. Aqui está, e cito, Sérgio, questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ficou em silêncio. Quando questionado que a urna eletrónica não é confiável, ficou em silêncio. Questionado sobre sua afirmação de que o Brasil é chefiado por criminoso, ficou em silêncio. Questionado sobre ataques à honra de ministros do STF, ficou em silêncio. Questionado sobre fatos ocorridos em 8 de janeiro, ficou em silêncio. Agora eu pergunto, acham que isto é para conferir se eu tinha visto? Acham mesmo? Porquê que lhes preocupa tanto que um cidadão europeu aborde estes assuntos? E porquê que mentiram? Porquê que me detiveram? Porquê que me interrogaram? Porquê que eu os incomodo assim tanto? É que mais grave é que esta questão do visto não se aplica sequer a mim, pois eu não fui ao Brasil contratado por nenhuma empresa e mesmo que fosse, eu vou citar o site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que diz que cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estadas até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Agora podem ter a certeza, eu vou levar isto às últimas consequências. Vou até ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal dos Direitos Humanos, porque agora fui eu perseguido, amanhã poderá ser outro em meu lugar. Ele fala aqui, né? O jornalista português, o Tavares, apresentou o documento que deixa claro que a sua detenção no aeroporto de Guarulhos, enquanto entrava no Brasil, ocorreu por motivos políticos, como acontece em qualquer regime autoritário. E eu queria frisar aqui o documento, pessoal. O documento é batom na cueca. É batom, e a gente está vendo batom na cueca. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre a afirmação em seu blog de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ficou em silêncio. Quando questionado de que a urna eletrônica não é confiável, ficou em silêncio. Que por orientação da defesa, que o Brasil é chefiado por criminoso, ficou em silêncio. A honra dos ministros do STF, quando questionado, ficou em silêncio. Quando questionado sobre os fatos do 8 de janeiro, ficou em silêncio. Meus amigos, e que o Brasil vive uma ditadura do judiciário também, né?
ficou em silêncio. Paulo, mais batom na cueca. Bom dia, Drilis. Tudo bem? Bom dia a todos. A sua boina de couro, sua boina sadomasoquista. Paulão, cara, eu olho para isso daqui, acho que é a prova máxima de tudo que a gente tem falado agora, documentalmente ainda. É o absurdo escancarado, Paulão. Eu conversei aqui com o Sérgio Tavares longamente na terça-feira aqui para o Fio Diário, no Paulo Figueiredo Show, e eu confesso que eu saí estupefato da entrevista com ele. Tá aqui, a entrevista está no Paulo Figueiredo Show 29, para quem quiser assistir, também já devem ter corte no YouTube. E eu fiquei absolutamente estupefato porque é um festival de cagadas, né? É um festival de cagadas. Tem a detenção dele no primeiro momento. Ele conta que o delegado da Polícia Federal que o prendeu, o deteve, estava absolutamente constrangido porque não sabia o que fazer com ele. Então, olha o nível de subserviência e ridículo ao qual chegou a Polícia Federal. Tem uma ordem aqui, é de prisão? Não. É de detenção. Mas como é que você pode deter um cidadão de outro país sem motivo algum? Não, deteve. Uma ordem que já estava no sistema. Pegaram, levaram ele para uma salinha, coisa de ditadura mesmo, de quinta categoria. Levaram ele para uma salinha e o delegado ficou olhando lá para a cara dele, dizendo, olha, eu vou lhe confessar, eu não sei o que eu tenho que perguntar. Isso vem lá de cima. O cara disse, eu tenho que ligar para quem manda. E aí, o delegado, isso é um delegado da Polícia Federal no aeroporto, não em qualquer aeroporto, no aeroporto mais importante do Brasil. Aí o sujeito liga para o Alexandre e pergunta, é sobre isso que eu tenho que perguntar? É sobre manifestação? Essas palavras não são minhas, as palavras são do próprio Sérgio Tavares. E daí, depois de um vexame internacional, você tem o momento onde a Polícia Federal publica que foi por uma questão de visto, porque ele não teria visto para trabalhar como jornalista no Brasil. Algo que o próprio Leandro Ruschel depois fez muito bem em postar direto do site lá do governo, mostrando que jornalistas europeus que venham para o Brasil passar menos de 90 dias, que é o caso dele, né, ia ficar 24 horas, jornalistas no Brasil que venham cobrir eventos por menos de 90 dias não precisam de visto. Faz parte do acordo que o Brasil tem com a Europa, né? A gente também, quando vai para a Europa, não precisa de visto. E aí, obviamente, o Sérgio Tavares, que é um jornalista muito inteligente, muito aguçado, aproveitou essa situação para ganhar uma visibilidade gigantesca, merecida, porque ele faz um trabalho muito bom, e está utilizando esse documento agora como a comprovação, como você falou, Marco Antônio, o batom na cueca para mostrar que o Brasil se encontra numa situação de estado policial. Agora, ele pode mostrar isso ao povo europeu. E esses erros são os erros de cálculo que o tirano vai cometendo com a certeza de que ele pode tudo. Então, eu posso citar alguns. O aeroporto de Roma foi um erro. Ele tem lá um flanco, a gente sabe disso. Algum dia esse vídeo vai vazar de uma forma ou de outra. Eu já pedi a colegas jornalistas na Itália para correrem atrás disso. Algum dia este vídeo vai vazar de uma forma ou de outra. Esse vídeo vai desmentir a versão do Alexandre. Ontem a gente estava mostrando aqui no Fio Diário, né, o problema da tese que o Alexandre de Moraes supostamente apresentou na USP ter sido assinada pelo José Levi, ex-AGU do Bolsonaro, que é professor da USP. Então você tem um professor da USP que assina o documento que deixa o rastro digital, né, no metadado do documento, que é a tese do Alexandre. Eu diria, outros erros que ele cometeu, esse erro do Sérgio Tavares, ou, para conectar com o que a gente vai falar mais tarde, o erro de ter ido atrás de jornalistas como eu e Rodrigo Constantino, simplesmente pela sanha ditatorial, e com isso ele acaba gerando isso que está acontecendo. A gente vai no Tucker Carlson, a gente vai... E a mesma coisa vai acontecer com o Sérgio Tavares agora, só que na Europa. Ele vai ser o sujeito que vai ser entrevistado em todos os veículos na Europa, ele vai ser o sujeito que vai poder bater no peito e dizer: eu fui detido pela polícia, pela Gestapo brasileira a mando do ditador. Ele passa a ter lugar de fala. Outro erro que o Alexandre cometeu, e aí você vai colecionando inimigos, né? O principal assessor do Donald Trump
o Jason Miller, foi detido pelo Alexandre de Moraes numa situação quase idêntica ao deixar o aeroporto de Brasília. No momento em que ele estava deixando o aeroporto, o Alexandre de Moraes o deteve, um cidadão americano, assessor do ex-presidente, né, ex-oficial do governo americano, foi detido arbitrariamente pela Polícia Federal a mando do Alexandre. Também um festival de vexame, porque na época a Polícia Federal não tinha ninguém para traduzir, ninguém que falasse inglês, não tinha um tradutor para fazer o interrogatório. Então, todos esses deslizes fazem parte do que levam alguém à queda. E é um processo gradual. Você vai brigando vai criando consciência internacional contra você, você vai criando consciência internacional contra você nos Estados Unidos, na Europa, você vai gerando suspeitas de plágio no Brasil, você vai... É um processo. Você vai brigando com um cara que é o braço direito do presidente dos Estados Unidos, futuro presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que hoje trata essa questão como uma questão pessoal. Então você vai acumulando. A própria prisão do Felipe Martins, com base em uma mentira. Já foi totalmente escancarada, inclusive. Foi totalmente escancarada. Ontem no Paulo Figueiredo Show eu entrei detalhadamente nesse assunto. Então, o Felipe Martins é um sujeito que tanto o Tucker Carlson, quanto o Donald Trump, quanto o Jason Miller perguntaram especificamente sobre ele. E ele foi parar na tela do CPAC, que é o evento onde todas as pessoas mais poderosas de direita do mundo estão. Então você vai acumulando. Se não tivesse me prendido, ou me prendido não, tomado meu passaporte, feito o que fez comigo, se não tivesse feito o que fez com o Sérgio Tavares, se não tivesse arrumado essas brigas, a situação dele seria muito mais fácil. Só que a sensação de que pode tudo gera essas vulnerabilidades para o futuro. E é interessante isso que o Paulo falou, né? Se chama hubris, o sentimento de invencibilidade, né? E a hubris é o momento anterior da derrocada de todos os grandes ditadores, né? Eles se sentem invencíveis. Agora, pode demorar 20 anos para a derrocada. A sensação de invencibilidade só é um sinal do estado psicológico insano do cara. E eu vou colocar aqui... Não vai, porque os ciclos hoje sociais são mais curtos. São mais curtos. I hope so, meu amigo. Mas enquanto isso, eu gosto sempre de esfregar um pouco a Rede Globo, a cara da Rede Globo no asfalto quente, com esse tipo de vídeo que o Didi vai ver agora e vai falar pra gente. Engano Supremo é o povo. É um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O senhor que é advogado, acha, se não me engano, Supremo é o povo. É um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O senhor que é advogado, né? Advogado, imagino que milite nos tribunais superiores de Brasília. É normal alguém sair com uma faixa falando que Supremo é o povo? A gente sabe qual é o recado que está sendo passado de desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, de atacar o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha isso uma manifestação normal de alguém? Não, eu não acho que é uma manifestação normal. Mas eu acredito que pode ter sido, Valdo, uma manifestação de ímpeto, né? Talvez sem uma análise técnica. É uma pessoa que ela não tem uma formação técnica. É uma pessoa da área empresarial, é uma pessoa que não tem essa formação acadêmica, essa formação mais aprofundada no campo teórico que, por exemplo, nós temos. Não concordo com a manifestação, não concordo com nenhum tipo de incitação que eventualmente venha a afetar as nossas instituições. As instituições brasileiras são instituições sérias e nós somos exemplos. Em regra, nós somos sempre criticados como agentes, inclusive públicos, né? Mas eu quero deixar muito claro esse recado. Os nossos servidores públicos, as nossas autoridades, elas são extremamente comprometidas com a nossa população. Um exemplo disso é que apenas o ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, ele proferiu mais de 6 mil decisões. Então você imagina qual é o compromisso que esse servidor público tem com o país. Que você não pode levantar cartaz de Supremo é o povo? Desde quando? Desde quando você dizer que Supremo é o povo é uma afronta, é uma ofensa, é um crime contra o Supremo Tribunal Federal? Está tudo errado no Brasil, as coisas estão de perna pro ar, o certo virou errado, o errado virou certo, o poste mijando no cachorro, e eu só discordo quando ele diz que as instituições são sérias, né? A gente não está vendo seriedade nas instituições, a gente está vendo a perseguição das instituições com pessoas sérias. Aí sim, anteontem, 2 empresários foram presos porque levaram água e comida, irmão, para um acampamento na frente de um quartel. Porra, bicho, isso aí é o cúmulo do absurdo. A perseguição está escancarada para todo mundo ver. Basta ser de direita, conservador,
Se for apoiador de Bolsonaro, então, meu irmão, aí é que vai pro beleléu. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o capitão Assunção, que também se enquadra nesse bolo aí, mas foi ridículo dois cidadãos lá na Globo News puxando o saco do ministro, com medo de dizer a verdade. O rei tá nu, cara. Todo mundo tá vendo que o rei tá nu, mas a Rede Globo não tem coragem de dizer a verdade, né? E Didi, isso que você falou, eu já vou jogar para o Adriles aqui. Também o Leandro Ruschel colocou aqui um print falando da petição do Ministério Público do Espírito Santo feita pedindo a prisão do capitão Assunção, lá do Espírito Santo, né? Falando que é reiterante a prática criminosa do deputado. E daí ele fala que houve, né? Eles falam que houve a violação das medidas cautelares. E eu vou jogar aqui já para o final. O MP também relatou a Moraes que o deputado disse que foi, aspas, fazer fofoca para o poder chamado Supremo Tribunal Federal, e que ele está se lixando para a tornozeleira imposta por essa Suprema Corte, chamando-a de troféu, de medalha de honra. Detalhou ainda na petição o Ministério Público que o deputado, aspas, fez ataques contumazes a instituições e autoridades constituídas, a exemplo da denominação de ministros da corte como demônios e mormente em relação a Vossa Excelência de capeta. Daí entra naquilo que a gente falou já várias vezes, Adriles. O pessoal fica nesse jogo ensaboado de falar não pode adjetivar, não pode adjetivar. Você fala, cara, qualquer autoridade pública, ela é passível de adjetivação porque ela está sujeita ao escrutínio público. É o ônus do cargo de qualquer pessoa, ainda mais de juiz ativista, bicho. E era isso que Moraes falava antigamente. Eu ia falar isso. Bom, como o próprio Didi falou, quem falou que uma figura, uma persona, uma figura pública pode e deve ser criticada se não quiser ser pessoa pública, não entre exatamente na vida pública e não receba críticas. E a crítica, como disse o eminente ministro Alexandre de Moraes, pode ser incisiva, agressiva, leviana, passível de processo, se você se sentir injuriado, caluniado. Agora, qual que é a razão da calúnia de alguém chamar o outro de capeta, de demônio? É a mesma coisa que uma criança virar para outra em briga e falar, você é feio, você é bobo, você é um capetinha. Daí você aprender uma pessoa, e mesmo se o deputado capitão falou exatamente que o troféu, que a sua tornozeleira eletrônica seria um troféu, dada a circunstância de uma ditadura do judiciário que persegue, prende, coloca na prisão sem o devido processo legal, arranca a conta bancária, censura, tira a rede social. Ele estava falando simbolicamente que uma pessoa perseguida e presa e censurada que tem uma tornozeleira eletrônica por ter simplesmente criticado o ministro dentro de uma instituição seria um troféu da democracia. Uma pessoa que luta pela liberdade está sendo perseguida. Ou seja, existe, e não é nem sutil, um joguinho semântico patético de que você tem que respeitar um ministro, um juiz, como se fosse ele a instituição em si. Quando você prende, censura, massacra, arranca o dinheiro da civilização, você pode estabelecer uma crítica legítima a esses que estão solapando a sua liberdade. Agora, nem isso foi feito. É um homem que chama um juiz de um demônio, é o outro que diz que Supremo é o povo, que o povo tem poder supremo sobre todas as instituições, o que é uma verdade óbvia. Aí você tem um jornalista dizendo que isso é um ataque ao Supremo, você tem um advogado dizendo que não, o empresário não tem caráter técnico para saber. Quem não tem caráter é você, seu advogado, seu rábula. Entendeu? Que você achar que um homem que diz que Supremo é o povo brasileiro é um ataque virulento ao Supremo Tribunal Federal é de um debilismo mental, ou de uma canalice, ou de uma sordidez inominável. O seu cliente deveria demiti-lo. E prisão do capitão Assunção é ilegal e absolutamente inconstitucional. Como pode o deputado estadual do PL do Espírito Santo ser preso por ordem do STF? O foro jurídico competente para julgá-lo não é mais o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mas um caso de julgamento inconstitucional para contabilizar para a história do novo regime ditatorial brasileiro.
Érica Gorga, doutora em Direito pela USP. Ministro do TSE defende direito de opinião e prega tolerância. Corregedor-geral Raul Araújo ressaltou a importância da liberdade de expressão ao votar contra o processo movido pelo PT. Durante o julgamento de um processo, o Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Raul Araújo, se manifestou a favor do direito de opinião e pregou mais tolerância às ideias divergentes. Na manhã da quinta-feira, 29, o juiz do Tribunal Superior Eleitoral votou em desfavor de uma ação movida pelo PT contra Rodrigo Constantino, colunista da Revista Oeste, em virtude de falas na Jovem Pan. Partidos aliados do então candidato Lula acionaram o TSE em 2022, depois de o economista criticar a corte por decisões que tiraram conteúdos jornalísticos do ar. À época, Constantino afirmou que a essência do PT é autoritarismo e a censura, e disse que o sistema está coligado com essa turma. No voto vista, Araújo observou que as falas de Constantino representam opinião política e que não se confunde com fatos. Temos que tolerar, defendeu o corregedor-geral. O julgamento foi interrompido por pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Antecessor de Araújo, Benedito Gonçalves, optou por condenar Constantino a pagar 30 mil por exceder da liberdade de expressão. Essa é a diferença de um voto ideológico para um voto imparcial e técnico. Parabéns ao ministro do Raul Araújo. E em uma das primeiras ações no STF, Flávio Dino vota para condenar réus pelo 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, votou nesta quinta-feira a favor da condenação de 15 acusados de participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Foi o primeiro voto de Dino sobre os atos após tomar posse no Supremo na cadeira deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber, em outubro de 2023. O ministro tomou posse na semana passada. Flávio Dino acompanhou o voto proferido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, a favor da condenação dos réus acusados de participar do financiamento dos atos que levaram à depredação do Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e da sede do Supremo Tribunal Federal. Dino fixou penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão. Os acusados respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização do patrimônio tombado. Mas eu deixo uma pergunta. No 8 de janeiro, Dino, como ministro da Justiça, não era parte do governo federal. E a acusação não é de golpe de Estado, que os manifestantes queriam dar um golpe de Estado no governo federal. Ou seja, Dino seria a vítima. Como que agora ele está julgando se ele era vítima? Ou seja, ele não teria que se declarar impedido para julgar o caso? Gostaria de saber a resposta de algum jurista. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.